Olá, bem-vindo ao programa Eleições 2024 da Exame, onde trazemos análises, bastidores e notícias sobre o pleito deste ano. E para discutir mais uma vez sobre a corrida eleitoral, trazemos a presidente do Instituto Ideia, Cila Schumann. Cila, muito bem-vinda novamente. Obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E para conduzir essa conversa comigo, temos Clara Assunção, repórter de Brasil. Clara, tudo bem? Tudo bem, André? Olá, Cila. Oi, Clara. E para começar, antes, inclusive, de começar, eu queria pedir para você que está nos acompanhando, se você quer ficar por dentro das notícias do Brasil, do mundo, das eleições, inclusive eleições tanto nacionais quanto americanas, curta esse vídeo, se inscreva no canal da Exame, acesse os nossos canais de WhatsApp personalizados de eleições e fique por dentro de tudo. No último programa, a gente conversou muito sobre, a gente trouxe a primeira vez o agregador Exame Ideia, desde então a gente teve algumas atualizações no agregador, que inclusive quem acompanha a Exame viu matérias no site, e a última versão, a última atualização, né, do agregador, no dia 28, a gente trouxe o resultado de pesquisas que mostraram um cenário diferente do que a gente conversou há mais ou menos um mês atrás, com ainda Boulos e Nunes ali no pelotão da frente, mas eles ganharam uma nova companhia do influenciador Pablo Marçal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a entrada do Marçal nesse primeiro pelotão que a gente convencionou chamar assim no nosso programa, mexe nessa disputa, se ele realmente veio para ficar nesse pelotão, como que você vê esse cenário agora, Cila? Olha, o Marçal, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno dessa eleição, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar para a eleição como um todo e não apenas para o Marçal. Então, por que um fenômeno desse acontece na maior cidade do Brasil, sendo que a gente não está no momento, nem no Brasil e nem em São Paulo, de uma busca por alguém da antipolítica, por uma ruptura total com a política? É evidente que a opinião pública anda insatisfeita com a política, por razões aqui que a gente não vai enumerar, mas a gente não está numa cidade que está, por exemplo, né, não é São Paulo 2024, não é o Brasil 2017, né? Isso que acho que é importante a gente ver. Então eu vejo muito mais o Marçal como um fenômeno de um vazio que está acontecendo até aqui, né? Porque a eleição começou agora com o programa de televisão, com o debate, com a sua vida tradicional, né? Mas até então a gente tem o quê? Uma eleição com um prefeito que não foi eleito, que é incrivelmente desconhecido. A gente tem um atual prefeito que é desconhecido do ponto de vista de opinião pública, desconhecido, pode-se dizer. As pessoas não sabem o que ele fez, né? Versus um candidato de oposição com altíssima rejeição. Ele tem uma rejeição pessoal dele, uma rejeição do PSOL, e ele acumula uma rejeição ao PT. Né? Então, dentro desse cenário que possibilitou a entrada de um fenômeno como o Pablo Marçal. Então, acho que essa é a minha primeira visão a respeito do que, enfim, de por que mudou dali para cá, né? Ali a gente ainda estava vendo, né? A gente desconhecia, né, como é que um candidato como Marçal, que não é da política, que enfim, não era nem conhecido, né, do meio político mesmo, né, conhecido como influenciador, ia atuar, e ele vem aí com, né, uma bomba atômica de noção de rede social, né? Isso que ele tem. Ele não vem com uma proposta, com uma crítica, né? Por isso que eu digo que não é a antipolítica contra a política, não é o projeto novo contra tudo que está aí, não é isso, né? Ele vem só dizendo que ele é diferente, mas especialmente atuando de forma diferente, né? E aí ficou parecendo que os outros candidatos estavam no século XX, né? Assim, a comunicação dos outros candidatos, depois acho que a gente vai passar por todos eles, né? Ficou um desequilíbrio muito grande ali em capacidade de comunicação, né? Até sobre isso, Cila, trazendo esse novo como tradicional, você costuma dizer que a eleição só começa de fato após o horário eleitoral. Então, agora começou para valer nessa sexta, né, dia 30, com o início do horário eleitoral, da propaganda no rádio e na TV. Só que a gente tem um peso maior da cláusula de barreira, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, dos 10 candidatos
candidatos à Prefeitura de São Paulo, somente 4 vão ter horário eleitoral. E o próprio Marçal, que vem aí ascendendo nas pesquisas, ele vai ficar de fora. Mas como você trouxe, ele tem essa força no digital. Então, ele, mesmo o Nunes, por exemplo, vai ter mais de 6 minutos, né? Pouco menos de 7. Será que isso pode, então, para o Marçal ser uma desvantagem, ou essa força no digital dele supera? E acredito que isso também vai testar até a força da TV nesse cenário. Acho que eu separaria em 2 partes essa sua pergunta. O Marçal, para ele, eu acho que até é vantajoso, porque como ele é um candidato antissistema, acho que até cabe no discurso dele dizer, tá vendo, eu não tenho TV, os outros aqui usam o dinheiro de vocês, público, para bancar isso aí. Eu vejo ele muito fazendo, né, usando disso. E como ele tem uma comunicação, e aí acho que a gente vai falar assim, com o público dele, isso vai ser muito importante, eu vou passar isso daqui a pouco, né, sobre as chances dele, o público dele, eu imagino que ele vai fazer isso. Para o Ricardo Nunes, prefeito, o horário eleitoral de televisão ainda é fundamental. Ele tem, a gente fez uma conta, ele tem ali uns 55 comerciais por dia. É muita, né? É um volume muito grande. Quando você pergunta se a televisão ainda tem o seu poder, eu vejo as campanhas hoje como uma integração. Eu não acho que tem só a televisão, só a rua, só a internet, porque todo mundo assiste a televisão já com o celular na mão. Então, as campanhas têm que fazer uma continuidade do que tem na TV aqui. Né? Tem que distribuir os seus comerciais aqui, tem que reagir aos comerciais aqui. Então, é uma junção de tudo isso. Para o Ricardo Nunes, especialmente esse programa eleitoral mais longo, que hoje tem pouca audiência, mas tem, gente, não é que não tem, é fundamental para ele exatamente porque ele não é conhecido e ele precisa mostrar o que fez. Todo prefeito, né, todo incumbente, ele aproveita a eleição para melhorar a sua avaliação. E um prefeito com uma avaliação boa, em geral, é reeleito, né? A ciência política mostra isso, a história mostra isso. Ele tem uma avaliação até que mediana, então ele precisa da televisão para melhorar a avaliação dele. E melhorando a avaliação dele é o caminho para ele ir para a reeleição. Então, para ele, o horário eleitoral é fundamental. E ele não tem uma rejeição alta também, né? Ele não tem uma rejeição alta, As pessoas só não o conhecem, não tem nem... opinião formada, né? Vou aqui parecer que eu estou no Oscar, né? Não tenho opinião formada, mas é sobre isso. E ainda sobre o Marçal, sobre as chances dele ou não, né, nesse cenário, o que tem se discutido dentro das campanhas, né? Tem uma preocupação maior dentro da campanha do Nunes, por ele estar pegando uma parcela de votos ali da centro, mais direita, e até os próprios apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, apesar da sinalização do Bolsonaro de apoio ao Nunes, eles estão escolhendo o Marçal. Teve até, apesar também de brigas ali, enfim, trocas de farpas nas redes sociais com o Carlos Bolsonaro, por exemplo, agora eles já tiveram uma bandeira branca. Então, assim, você acha que algumas pesquisas, nosso agregador até pediu na edição para a gente mostrar para quem está nos acompanhando, o Marçal está com 22%, o Boulos está com 22% e o Nunes está com 21%. Algumas pesquisas que saíram nas últimas semanas mostram que algumas ele está com 25%, 30%. Qual que você acha que é o teto do Marçal nessa disputa de votos, principalmente ali com o Nunes, com o Datena também, que acaba pegando tanto de votos à direita quanto da esquerda? Como que você vê esse teto, se ele já chegou nele? Eu acho que essa é a grande questão que você coloca, porque o que a gente vê de distribuição de voto do Marçal, por enquanto, é um voto bolsonarista raiz, que a gente chama. Então, ele tem ali eleitores homens, escolarizados, de alta renda, né? Que é o de média ou alta renda, né? Ele não está na pobreza, o Marçal. Então, ele tem um perfil de eleitor igual o Bolsonaro tinha ali em 2017, que é o que a gente chama do bolsonarismo original ou raiz. Esse eleitorado, ele tem um limite, né? Eu acho que o grande desafio do Marçal vai ser
ir além desse eleitorado. E essa dúvida que eu tenho é se ele vai conseguir fazer isso com esse discurso dele, enfim, com a forma como ele se apresenta. A diferença dele para o Bolsonaro, que eu percebo daquele Bolsonaro, né, é a idade, né? Ele entra nos mais jovens. Sim. E a minha hipótese é que ele entra nos mais jovens por conta desses garotos que ele contrata para fazer os tais recortes, que são meninos ali de 16, 17 anos que devem repercutir ali nessa idade. Eu não vejo um motivo de decisão de voto por faixa etária. Eu vejo mais por aonde é que esses recortes estão sendo distribuídos. Mas, por enquanto, o que ele tem é isso. Será que ele vai ampliar? Será que um candidato como ele consegue entrar nas mulheres? Será que um candidato como ele consegue entrar nas franjas de São Paulo, que é onde as pessoas conhecem os serviços públicos e dependem dos serviços públicos? É muito fácil para mim, aqui na Faria Lima, eu dizer que eu quero um teleférico, porque eu não uso o transporte público diariamente, né? É muito fácil eu dizer que vamos embora, né? Agora, para quem usa ali, para quem está no dia a dia, que conhece os problemas da cidade, pode ser mais desafiante, né? Estou aqui, não estou fazendo juízo de valor sobre o teleférico, eu dei como exemplo, só para a gente, né, saber. E hoje, quem tem esses votos da periferia é o Nunes. Né? Então, é curioso que o Boulos, que é o candidato de esquerda, ele tem o voto das pessoas mais ricas e mais escolarizadas. Somente o centro expandido. O centro expandido. Então, ele vai buscar a Marta Suplicy para ter votos também na periferia. Né? Uma das razões é essa, porque a Marta é muito forte na periferia. Mas a gente já tem 2 fortes na periferia. Na batalha do voto. E tem também a questão, né, que aí voltando para a sua pergunta de a campanha começa agora, quando a gente olha para a pesquisa espontânea, a gente vê ainda, né, pesquisa espontânea para quem, né, explicando o que é, a pesquisa estimulada, você dá uma lista de nomes para a pessoa escolher. A pesquisa espontânea, você só pergunta em quem a pessoa vai votar e ela tem que lembrar e dizer o nome de um candidato. Hoje, a espontânea ainda é de quase 60%, né, nas pesquisas públicas disponíveis, quase 60% do eleitorado não sabem quem votar, porque a eleição, para o eleitor, ela está muito longe. E aí que o Marçal conseguiu ter sucesso, porque ele entrou no momento em que ninguém estava falando de eleição, né? Um primeiro debate, em geral, tem pouca audiência, não repercute, só a gente que é cracudo de eleição que assiste, até pelo horário, enfim, né? Acabou que virou o assunto, né? Ficou se discutindo aquele debate por muitos dias, né? Então, acho que ele também conseguiu se colocar ali e a política tradicional teve uma incapacidade de reagir, né? Teve uma total incapacidade de reagir ao que estava acontecendo, né? Demorou para eles se organizarem, né? E entenderem o que é, né? De que jeito que ele fazia, porque enfim, é muito novo. É imprevisível. Né? É muito novo. A gente parou ali no robô do Bolsonaro, né? Era outro, né? Veio uma forma de fazer de coach, enfim, dessa venda de produto, né? Assim, como, né? É uma lógica muito diferente que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, inclusive, né? Até agora a gente acompanha a eleição no mundo inteiro. Esse jeito de fazer eu nunca tinha visto. E desculpa, só complementar essa resposta. Até falando desse jeito não visto, nem no Brasil nem no mundo. Então a gente não vê um outro fenômeno Marçal acontecendo em outras capitais, principalmente. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até porque a eleição, especialmente a municipal, ela é uma eleição que tende a ser de continuidade, porque exatamente as pessoas conhecem os serviços públicos, elas estão na cidade. É uma eleição que a gente chama, entre aspas, de não tão política, né? A gente tem muito, né? A gente já discutiu aqui no podcast, inclusive, né, sobre se ia ser sobre Bolsonaro versus Lula. As pessoas votam na cidade, enfim, pelos serviços que a cidade está prestando, se a administração está indo bem, né? Claro que fazem suas críticas, mas é muito próximo, as pessoas sabem o que acontece na cidade, né? Quando você vota para presidente, às vezes é longínquo, quem é que vai conseguir combater melhor a inflação? Difícil, né? Para uma pessoa comum que não é economista, né? Como é que eu vou saber? Agora,
se o ônibus está saindo na hora, se tem creche, tem vaga na creche para o meu filho, eu sei, né? Se eu sou um eleitor da cidade ou se a cidade está com uma manutenção razoável e por aí afora. Então, eu não vejo no resto do Brasil esse fenômeno acontecendo. Tem uns chamados cacarecos, às vezes, né, que chamam mais atenção, mas, em geral, a conversa está sobre temas, né? Você olha a eleição no Brasil inteiro, você está conversando sobre temas. Aqui, ninguém falou sobre Cracolândia ainda, né? Em São Paulo, ninguém discutiu de verdade nenhum dos temas até agora, né? E eu acho que esse momento vai chegar, e aí vai ser outro, né? Até agora esses temas foram impossibilitados de entrar na discussão porque apareceu a novidade, e a novidade é mais interessante, né? Até nesse sentido, Sila, chama atenção porque a eleição municipal, como você trouxe, ela tem essa questão de discutir a cidade. Mas o Marçal, e tem uma relação do crescimento dele da pesquisa com os cortes, né, após os debates. Como que o eleitor paulistano que rejeitou o Bolsonaro, né, assim, lógico que não por uma diferença muito grande, mas deu vitória, em sua maioria, para o presidente Lula e também para o atual ministro da Fazenda, o Haddad, como que agora ele está escolhendo o Marçal, que não apresenta propriamente uma proposta. Há um ressentimento ainda com a política no eleitor paulistano, porque ele veio para atacar fogo, né? Ele até deu uma entrevista no Flow Podcast dizendo que ele se comporta desse jeito porque é a mentalidade do eleitor. E aí, queria te ouvir porque esse senso comum é de fato, porque numa cidade cheia, com tantas questões como São Paulo, ainda tem um peso, né? Parece aquela declaração do William Bonner sobre o Simpson, né? Me lembra um pouco aquilo. Não, eu acho que ele agora, ele está, né, pelo que eu percebo, né, do Marçal, ele está tentando agora dizer que ele fez tudo aquilo para chamar atenção, mas que ele é um candidato sério, enfim, né? Eu vejo ele tentando fazer essa volta aí. Claro que no mundo você tem candidatos que usam a internet, que usam esse discurso mais histriônico para chamar atenção, né? Você tem até, né? Vamos fazer aqui, a gente tem o Trump nos Estados Unidos, que outro dia criou um post com inteligência artificial dizendo que uma cantora, que é a Taylor Swift, estava o apoiando. Quer dizer, são umas coisas que, assim, eu que estou na política há muito tempo, você olha e fala, mas como que o cara está fazendo um negócio desse, né? Que todo mundo sabe que não é verdade, mas faz, né? Então, acho que tem essa linha dos outsiders, apesar do Bolsonaro, é ótimo, né? Do Trump já ter sido presidente, ele continua se portando tal qual um outsider. Então, o Marçal tem, né, um paralelo com isso. Mas o que eu nunca vi foi essa venda /coach né? Porque, por exemplo, vamos aqui tentar ampliar a conversa, né? A Tabata é uma candidata que sabe muito bem fazer recorte. Ela sabe muito bem, acho que de todos os candidatos colocados hoje, quem melhor sabe de longe como lidar com isso é a Tabata. A gente vê ela nos debates e na própria comunicação, ela sabe lidar com isso. Mas ela não é, né? Ela sabe lidar com isso, mas ela também é uma candidata de políticas públicas muito sérias, muito profundas, muito pensadas, né? Então, eu acho que esse candidato que é o recorte, mas que não tem as políticas públicas amadurecidas, enfim, não teve no parlamento, como a Tabata, é isso que eu acho que é um pouco de novidade. Mas a gente teve um Milei, né? A gente tem candidatos, né, da extrema-direita que têm se beneficiado muito dessa comunicação. Então, aí, eu acho que o Marçal é previsto, digamos assim, né? O que eu nunca tinha visto era um coach, né? Talvez nunca tinha visto de perto, né? Ele deu uma entrevista agora dizendo que ele espera ressuscitar pessoas, que ele vai em velório esperando ressuscitar as pessoas. Enfim, acho que a gente ainda não teve isso, mas a gente tem o Milei que fala com o cachorro que morreu, né? Então, também não é uma novidade. Acho que cada um está colocando agora o Pablo Marçal. Eu falei que eu não ia mais falar de Pablo Marçal, mas volto para o Pablo Marçal.
Ele tem também um recorte dele que é importante de eleitorado, é o eleitorado evangélico, que vem se tornando um eleitorado muito importante. Também era um eleitorado de Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu na reeleição por causa da economia, mas é um eleitorado, né, da família. Quando você vê a mulher do Marçal, né, ela tem, né, valores muito religiosos, né? Ele tem uma vice negra, né, da periferia, PM, né? Enfim, ele tenta transitar ali por todos os... ele fez tudo direito, digamos. Não é também que ele aconteceu por um acaso da natureza, né? Ele pensa a respeito, né? Quer dizer, nessas demandas, né? Então, antes da gente passar para outras campanhas, como elas estão reagindo até esse fenômeno, e a gente está gastando um tempo para falar, porque realmente, assim, foram de 5 a 7, dependendo da pesquisa, 8 pontos percentuais que ele teve de diferença. Então, é algo que realmente precisa ser falado nesse cenário. O fenômeno Marçal tem que ser discutido. Tem que ser discutido. Então, assim, como eu até falei, existe uma preocupação das campanhas, mas principalmente a campanha do Boulos e até porta-vozes, PT, do próprio pessoal, dizem que, assim, que eles vêm com tranquilidade, até por você estar colocando que está cedo. Então ainda é cedo para dizer que o Marçal pode chegar, claro que a gente não tem bola de cristal aqui, mas é cedo para falar que o Marçal, nessa curva de alta que ele tá garantido no segundo turno, ele vai chegar muito forte no fim do primeiro turno, não tem como ainda cravar algo, porque como você falou, a campanha está começando, né? Sem dúvida, a campanha está começando, a campanha de prefeito é muito uma campanha de rua. Você tem que lembrar que os vereadores fazem muita campanha, eles são fundamentais na campanha, especialmente nas franjas muito populosas da cidade, e nisso o prefeito tem vantagem, ele tem uma coligação aí com 12 partidos, é gigantesca, né? É claro que a gente lê nota aqui, nota ali de vereadores que estão abandonando, passando para o lado do Marçal, enfim, acho que do jogo. É muito comum a gente que trabalha em campanha, nossa, que eu já vi de proporcional largando o majoritário, fazendo 2 tipos de material, ali acontece, né? Mas, enfim, olhando para a política como ela esse trabalho dos vereadores, ele é muito importante, e tem um outro lado do prefeito, que é o apoio do governador, que eu considero o apoio do governador. Se eu fosse colocar em ordem, eu diria que o apoio do governador é mais importante do que o apoio de um presidente ou de um ex-presidente, porque o governador, de fato, trabalha muito direto com os prefeitos, né? Então, você vê, né, os governadores fazendo, muitos prefeitos do interior, de muitas cidades, viajando muito e fazendo campanha, porque é importante para eles, né? Obviamente. Então, acho que o Nunes também tem essa vantagem, que acho que ainda vai ser colocada. Agora, a gente tem exemplos aí de que tudo isso muitas vezes não deu certo, né? A gente tem o exemplo recente do Rodrigo Garcia, né? Que estava no governo, que tinha tudo isso, que tinha a máquina, e não foi nem para o segundo turno. A gente tem exemplo do Geraldo Alckmin, né, também, que todo mundo dizia, não, vai entrar a televisão e ele vai ganhar, né? Então a gente tem exemplos, por isso que a gente fala, né, o que, eu como instituto de pesquisa, a gente não faz previsão de resultado, né? A gente analisa de acordo com o cenário, não só os dados, mas a história, né? Acho que o conhecimento histórico da gente aqui discutindo como é que um eleitorado como o de São Paulo se comporta é importante, né? Agora, a gente não vê ali, acho que fora o Haddad, nenhum prefeito deixou pelo menos de ir a um segundo turno, né? Em São Paulo, e a maioria deles se reelegeu, né? A gente teve Kassab, enfim, a gente teve Marta, não se reelegeu, né? Mas, enfim, a gente... Erundina também. Mas Erundina acho que não tinha, né? Não tinha reeleição, né? Não tinha reeleição. Enfim, então, sabe, um prefeito com máquina. E esse ano eu vejo uma possibilidade muito maior de reeleição do que nos anos anteriores. Por tudo que a gente já falou aqui, mas também por causa das tais emendas PIX, gente. Porque os deputados e senadores mandaram recursos para os seus aliados que estão prefeitos. Então, os prefeitos, em geral, estão de caixa cheio. Caixa cheio faz diferença numa eleição. Inclusive, é o caso do Nunes. Né? Então, isso não é
uma certeza, né? Mas pesa muito. E antes de passar para o Nunes, né, que a gente está de avaliar a campanha dele, eu queria só entrar também na questão do bolsonarismo, porque você trouxe o papel do governador também nessa eleição. Na entrevista passada você disse que o Tarcísio também testaria de alguma forma a força dele, e essa semana ele tomou uma bronca, digamos assim, do Carlos Bolsonaro ao dizer que num eventual segundo turno entre Boulos e Marçal ele anularia o voto. E a gente fechou a última semana com uma briga entre o André trouxe aqui, né, entre o Bolsonaro com o Marçal, mas agora já tem, o Carlos Bolsonaro postou que fez as pazes com o Marçal, e o próprio Bolsonaro convocou um ato e disse que o carro de som está aberto a qualquer candidato a prefeito. Queria entender com você que movimento é esse do bolsonarismo, porque me parece um pouco paradoxal que o Marçal ele se coloca como um candidato antissistema, diz que ser perseguido, por isso que ele chama de sistema, mas quando ele faz isso, ele também não coloca o próprio bolsonarismo, que já, considerando os 27 anos de Bolsonaro como deputado, mas em 2018 ele se elegeu como esse antissistema, só que agora ele é o sistema. Então, quando o Marçal se coloca como antissistema, ele joga o bolsonarismo para o sistema, não, Sila? Não, porque o Bolsonaro sempre continuará antissistema, assim como o Trump é antissistema, exatamente, esses candidatos, né? Até por isso, o nível de reeleição dos outsiders é muito baixo, né? Porque eles são antissistema, quando eles viram o sistema, eles perdem o discurso, né? Então, você pode ver que muitas vezes é candidato de um mandato só, né? Ou às vezes volta e aí é reeleito, mas de qualquer forma, eu vejo que a direita está se reestruturando, se reorganizando desde a eleição última, não é? O que a gente chama de bolsonarismo, que é esse, vou chamar aqui de radicalismo, de alguma coisa mais à direita, ela pode existir sem o Bolsonaro. Né? Eu acho que isso que o Marçal traz e é isso que assusta a família Bolsonaro de alguma forma, né? Agora, Bolsonaro ainda tem muita força, ele é o grande líder ainda desse lado, mas a gente vê aí Tarcísio despontando como, né, uma direita menos radical do que Bolsonaro, a gente vê o Caiado tendo um espaço, né, que é muito menos radical do que Bolsonaro em muitas questões, não é um outsider de forma alguma, né? Agora, você tem Michele Bolsonaro como uma grande candidata, e aí eu enxergo assim que para os Bolsonaro meio que só vale se você tiver sobrenome Bolsonaro, né? Então, eu acho que o dilema está aí, né? Acho que o dilema, na verdade, da sucessão de Lula, inclusive, do que vai acontecer com esse grupo todo, está aí. Mas tem um desapontamento, né, na classe, enfim, nos pares, com relação ao que aconteceu logo depois da eleição, né? Que Bolsonaro foi embora, né? Viajou. As pessoas foram presas, enfim, né, tem um desapontamento que a gente percebe ali em pesquisa, né, um afastamento, digamos, e acho que o Marçal entra bem nisso, quer dizer, quando o Marçal xinga o Carlos Bolsonaro, ele tem uma aderência dessa turma, que às vezes culpa o Carlos Bolsonaro por uma série de questões que aconteceram ali, então ele sabe vocalizar para esse grupo, porque ele também é fruto, né, desse meio, né? Então, acho que ele está sabendo muito mais. O Nunes nunca vai fazer isso, inclusive porque ele nem é desse grupo, não é? Ele é MDB, que é a coisa mais tradicional, é um outro rolê, né? O Nunes é outro. Agora, acho que tudo isso está fazendo também com que o Bolsonaro emparede o Nunes, mas e aí? Você vai me assumir ou não? Porque acho que a campanha do Nunes inicialmente estava querendo ficar, desculpa a expressão aqui, tá? É podcast, a gente tem um pouco de licença poética, mas estava querendo ficar limpinho, né? Tipo, não, vou falar das minhas obras, né? Não, vou falar aqui das minhas obras, não sei o quê, e deixar aqui esse assunto Bolsonaro de lado. Agora, acho que ele não vai mais conseguir, provavelmente, né? Porque se ele pega o próprio Bolsonaro e a família Bolsonaro e toda a tropa bolsonarista, fica pior para ele. Eu imagino, né? Então, acho que esse é um dilema da campanha dele, né? Quer dizer, entre perder voto de um lado e perder do outro. Acho que aí vai ser uma matemática bem fina ali de que eles querem fazer. E o Boulos, né? Já passando para o Boulos já entra no horário eleitoral com o seu padrinho político, Lula, que não é comum isso, tá, gente? Em geral,
né, se eu fosse pensar numa estrutura de apresentação de candidatura, em geral você deixa o candidato forte para depois entrar com os apoios, né? Você não entra com alguém puxando o candidato pela mão, né, como a gente fala. Ele já entrou com o seu padrinho político, Lula, no primeiro programa de televisão, dizendo, ó, eu sou o candidato do Lula. E não há nenhuma dúvida de que seja, sim, né? Quer dizer, no bolsonarismo, você vê ali o bolsonarismo absolutamente dividido entre os candidatos, né? O eleitor do Lula está com o Boulos, né? Apesar do Boulos não ser do PT, né? Desculpa, a pesquisa GERP apontou mesmo que quando perguntam quem é o candidato do Lula, 60% já fala, é o Boulos, enquanto sobre o Bolsonaro, 38% cita Nunes, mas 10% citam Marçal, então tá... E eu até o horário... eu vi pesquisas públicas que é até mais, é mais de 30% para um e para outro, e 44% Lula e Boulos. E no horário eleitoral, a gente tem apurado que o Nunes ainda não gravou com o Bolsonaro. Tem essa proposta, eles vão gravar, mas por enquanto eles vão usar as imagens da convenção nos programas do Nunes. Isso diz algo também? É ruim? Porque o Boulos, por outro lado, a campanha do Boulos, comemora que esse resultado do Nunes, exatamente por isso forçar o Nunes a se dizer como candidato do Bolsonaro. Exatamente, eu acho que tem essa aposta. É evidente que você tem um presidente da República atual como apoiador mais forte, né, do que você ter um padrinho político, ou seja, uma figura nacional, como é o caso do Bolsonaro. Eu digo assim, em termos de uso, né, por exemplo, quando você vê o primeiro programa do Boulos, né, o Lula está ali para falar que o governo federal vai trabalhar com o município, então você já pensa em recursos, você já pensa em programas juntos, tal, não é só uma figura, né? No caso do Bolsonaro é outra questão. Mas eu vejo o Bolsonaro já, daqui a 5 minutos, ofendido porque não está no programa. Eu acho que a campanha do Nunes vai ter essa crise, ela vai viver com essa crise no primeiro turno, a ver se ele vai estar no segundo turno, e eu imagino que no segundo turno aí a ideia de se abraçar mais com isso pode ser mais natural, mas de novo, eu não acho que a campanha é sobre isso, tá? Eu acho que a campanha, o Lula e o Bolsonaro, já falei isso aqui, né? E estou falando assim de uma forma muito informal isso, mas enfim, esses dois líderes querem que seja. Mas a campanha, eu não vejo a campanha sendo como uma escolha entre Lula e Bolsonaro. Acho que a campanha é entre quem vai administrar melhor essa cidade gigantesca que é São Paulo, né? Cada um com os seus, né, com as suas visões diferentes, né, os seus projetos. Agora, São Paulo sempre foi dividido entre vermelho e azul, né, gente? Sim. Não é a primeira vez, não será a última, eu imagino, né? A gente tem esses dois lados em disputa sempre em São Paulo, né? Então não é uma novidade. E agora discutindo mais sobre as campanhas, né? E até fugindo um pouco dessa discussão, talvez um pouco mais dessa polarização, dessa entrada do Marçal. Mas como você já colocou aqui, eu também coloquei que no caso do Boulos, né? Ele tá vendendo esse apoio do Lula, mas ele também tem esse desafio de ser esse candidato à esquerda, mas não ter o apoio da parcela mais de baixa renda, da cidade, etc. Como você vê que a campanha vai tentar atrair esse eleitor? Quais são os sinais que o Boulos já está deixando nesse início de campanha, de rua, nas próprias redes sociais? Como que você vê que ele pode superar esse desafio? Olha, eu vejo a tarefa do Boulos, e ele tem procurado fazer, apesar, enfim, da confusão que foi esse início de campanha, de se mostrar mais moderado, né? Ele tem feito isso o tempo inteiro. Todos os passos dele têm sido nesse sentido, porque ele tem que tentar diminuir a rejeição, diminuir essa... Enfim, porque se você pensar, né, eu vou dar um passo à frente, se você pensar em segundo turno, no segundo turno é uma decisão de em quem eu não quero, né? Porque você vota no primeiro turno no que você gostaria que fosse, no segundo turno muitas vezes você vota no que você não gosta, né? Você vota para o outro não ser, né? Então ele tem que diminuir essa rejeição dele, ele tem que se mostrar mais moderado, até por esse histórico dele de invasões e de tudo isso
isso, né? Pelo próprio partido dele, né? Essa imagem de radical. Já está no imaginário de uma parcela. Muito grande, é isso que provoca muito a rejeição dele. Então ele está tentando sair da zona de conforto dele para se tornar mais moderado, porque ninguém ganha eleição só com os extremos, né? Todo candidato, especialmente no segundo turno, ele tem que avançar no meio. Né? E para avançar no meio, se você for muito radical, você tem mais dificuldade. Por isso, enfim, né, que a gente fala aí de teto e de piso de candidatos. Então, eu vejo a campanha, acho que a principal tarefa do Boulos é essa, pessoal, e ele traz a Marta, que é uma jogada inteligente, porque a Marta tem o voto da periferia e a Marta traz um enxoval de entregas, né? de entregas importantes que ainda estão no imaginário da população, que ainda estão de pé em muitos lugares, né? E ela traz a experiência, porque eu acho que um desafio do Boulos é que ele nunca entregou nada concreto em São Paulo, porque ele nunca foi do executivo, né? Então, as pessoas, ele não tem o que mostrar, ao contrário do Nunes. E acho que no programa eleitoral ele deve usar muito das realizações da Marta como uma realização da dupla, né, da chapa. Então, acho que a estratégia do Boulos me parece bastante clara do que ele tem que fazer. E só para falar ainda do Boulos, antes de a gente passar para o próximo candidato, você vê que como até o agregador mostra, essa queda dele nos últimos meses, desde o início do ano, ela diz respeito ao quê? O que pode explicar mais a entrada do Datena? Porque, por exemplo, a gente vê a Tabata, que também é uma candidata de centro mais esquerda, não teve um crescimento. Para onde foram esses votos, essas intenções de votos que o Boulos tinha até então nessa pré-campanha? Eu acho que o Boulos, essa queda é muito comum em um candidato muito conhecido. Ele é o único candidato muito conhecido. Ele já tinha disputado uma eleição. Ele já foi candidato a presidente, ele já foi candidato na última eleição a prefeito, ele estava no segundo turno, né? Quer dizer, é um candidato muito conhecido do eleitorado. Então, sempre um candidato muito conhecido começa muito em cima. Depois, as pessoas vão vendo outras alternativas e vão se acomodando. Agora, as quedas, tanto do Boulos quanto do Nunes, elas não são quedas radicais, né? Elas são uma acomodação ali, né? Eu vejo também o Marçal crescendo, claro que ele tira votos do Nunes, mas ele cresce também nos indecisos, né? Que, de novo, é uma parcela grande que ainda não tinha pensado nisso, não sei quem eu vou votar, apareceu esse e vou, né? Mas, como a gente fala sempre aqui, o eleitor também flutua entre os candidatos, né? Ele vai olhando as opções ao longo da campanha e muitas vezes ele flutua entre um candidato e o outro, né? A gente tem certezas de voto, o Boulos traz bastante certeza de voto, né? Desculpa. Não. E agora, falando da Tabata, né, você trouxe já que ela tem sido ligada nos cortes e redes sociais, e tem gente comparando ela até com o papel que teve a Simone Tebet no pleito de 2022, por pautar ali o debate, cutucar os candidatos. A Tabata, nas últimas semanas, ela vem com uma construção de comunicação com alvo direto no Marçal, né? Ela tem feito vídeos com uma estética até mais dark, digamos assim, apontando acusações contra o Pablo. E eu queria ver se você também concorda que a Tabata está se consolidando como a principal antagonista do Marçal. Você também vê isso, Sila? Ela apontando, enfrentando ele diretamente, diferente, né, dos demais. E até complementando, o quanto isso pode ajudar ela a ter algum crescimento, a conseguir tentar também... Porque ela estava no segundo pelotão, que era maior, agora ela está num terceiro pelotão ali, né? Como que será que isso vai ajudar ela a crescer? Vou começar pelo fim, pela pergunta do André. Acho bastante difícil a situação da Tabata, porque exatamente ela é desconhecida, ela ainda precisa
se tornar conhecida, apesar de ser uma deputada, né, uma deputada campeã de votos. Segundo mandato. Segundo mandato, mas os votos dela estão muito concentrados na periferia, né? Os votos da Tabata são na periferia. Ela é uma candidata da periferia, que veio da periferia, que fala de assuntos da periferia, né, inclusive como deputada. Então, a tarefa dela é aumentar o conhecimento dela no centro expandido. Então, ela tem essa tarefa. E aí, quando ela está chamando as coisas pelo nome, né, a Tabata tem essa visão mesmo, né, ela é jovem como o Pablo Marçal, né, e acho que não é só de idade, é de ter sido criada na política desse jeito, ela não vem aí de um partido, enfim, né, uma estrutura tradicional. De uma estrutura tradicional, então ela já faz política desse jeito, então ela cresce na polêmica, ela enfrenta a polêmica muito bem na rede social, né, ela sabe fazer isso. Agora, aí a gente vê uma limitação, né, do quanto que a rede social nem sempre se transforma em voto por falta de espaço. Agora, eu acho que a Tabata, mesmo perdendo, ela já ganhou. Né? Acho que a campanha vai torná-la maior do que ela entrou. Não tenho dúvida, se ela continuar no caminho que ela está até aqui, de que isso vai acontecer. E aí sim eu vejo uma similaridade com a Simone Tebet, né, que é uma política de totalmente outra origem, outro estilo, né, vem da política tradicional, filha de políticos, né, outro caminho, mas também se tornou conhecida por participar ali de uma campanha nacional. E aí eu acho que tem uma diferença muito grande entre, né, mulheres desse tipo, né, não vou dizer todas as mulheres, mas em geral mulheres quando tratam da política, exatamente porque as mulheres, mesmo entrando na polêmica, elas não entram na polarização, né? Sim. Então a gente tem uma candidata que é da polarização nesse pleito, né, que é a Marina Helena, do Novo, que é, né, totalmente polarização, por isso não se pode generalizar. Sim. Mas eu vejo um espaço aí para mulheres políticas muito parecido com o que a Tabata faz, com o que a Simone faz. Acho que é um jeito de fazer política aí que tem agradado e chamado a atenção, né? Que é fora da polarização e que é muito dentro de buscar soluções concretas para os problemas das pessoas, né? Então, discutir a cidade, né, no fim das contas. Ela tá, né, ela viu essa oportunidade de enfrentar o Marçal. Né, ela já fez isso nos debates, ela foi a única candidata que foi ao debate, né, né, porque a gente teve, né, vamos relembrar aqui, a gente teve o debate da Band, que foi um Deus nos acuda, né, foi aquele debate que ninguém entendeu nada. E até a gente estava no debate, antes do debate a gente conversou no bastidor, e o que as campanhas falavam, assim, qual que vai ser a postura e tudo mais. No fim, o resultado do debate foi muito como eu senti como as campanhas se prepararam, porque eles falaram assim, provavelmente quem vai dar o tom é o Marçal. Se ele chutar o balde, provavelmente vai desandar. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. E aí eles foram para aquele outro debate do Estadão. Que piorou, né? Quer dizer, a coisa ficou mais... E aí, aí eu digo, né? Aí a política se organiza, né? Então, a política se organizou, eles decidiram dar um freio de arrumação ali, não ir no debate seguinte, que era um debate de impresso também, que faz uma diferença, né? Um debate de TV aberta, ele tem características diferentes de um debate de internet ou de veículo impresso. Então, acho que eles usaram esse tempo aí para se preparar melhor para esse debate de domingo, a ver o que vai acontecer. Acho que o debate de domingo vai ser bastante revelador aí de como é que continua esse... Mas... Antes da gente falar, que eu sei o que você quer perguntar, antes da gente falar dos debates, queria falar do último candidato aqui entre os que estão na dianteira, do Datena. O Datena, existia muita desconfiança, até o momento é o mais longe que ele chegou numa campanha eleitoral. Ele está ali no que a gente convencionou a chamar num segundo pelotão agora sozinho, ali com seus 12%, 13%. Teve uma pesquisa que ele chegou até ficar praticamente empatado com o Nunes com Boulos, mas ele desidratou. E aí, quando a gente olha as agendas de campanha,
ele não tem... Você disse agora que a eleição municipal é muito agenda de rua, é você ter apoio, mas a gente não tem visto o Datena fazer esse tipo de agenda de rua como todos os outros candidatos estão fazendo. Como que você vê, até nas entrevistas que ele tem dado, até na participação que ele teve no debate, como que você vê essa candidatura do Datena? Desculpa, Sila, só para trazer também que quando a gente pergunta, né, para a campanha, eles falam o Datena já é uma pessoa conhecida, então ele não precisaria. Mas... de fato, ele é uma pessoa conhecida, muito popular, né, então ele poderia realmente ameaçar ali, né, o pelotão da frente. Ele trazia um tema que era a segurança, que a gente já discutiu aqui muito no podcast, né, que todo mundo dizia, a segurança vai ser o grande tema da eleição. Nem se falou nisso até aqui, né? Então o tema dele tá meio perdido, mas eu acho que a principal questão ali com o Datena é uma certa falta de energia dele, né? Com relação à campanha. E o eleitor percebe isso. O eleitor percebe o candidato que está com muita vontade e que vai, e o candidato que, né? E eu acho que ele está passando isso, né? Mesmo que ele esteja na disputa, que seja um candidato, né? Que tem o respeito, né, porque tem enfim, um espaço e tudo isso, mas ele, até pelo que você está falando, né, ele não tem agenda, ele não né, parece que ele não é que ele não esteja levando a campanha a sério, longe de mim dizer isso, mas dá essa impressão, e essa impressão tira a vontade do eleitor de votar. Eu já estive em campanhas que o candidato... fica assim e transparece, não tem jeito, por menos que Até a frase dele, numa entrevista que ele deu recentemente, se eu não me engano, foi na sabatina da Globo News, que ele disse que talvez ele estivesse na eleição errada, né? E ele já falou que, na verdade, quer ser senador, né? Será que ele não está, então, almejando 2026? Aí já não sei. Mas o que ele disse agora, recentemente, é que ele não vai existir, vamos ver, né? E quando você comentou dos debates, sobre esse freio de arrumação que aconteceu, né? Até então, Datena, Boulos e Nunes haviam dito que não iriam no debate do próximo domingo, da TV Gazeta e do My News, só que assim, o que as campanhas oficialmente não dizem que é por conta dos resultados das pesquisas, mas no bastidor ali todo mundo fala que e até como você colocou, por também ser... um debate de TV, tem regras específicas, é mais tradicional. O debate da Gazeta sempre acontece, não é um debate novo. Exato. Gente, é muito debate. Eu acho que eram 19 encontros que eles teriam durante a eleição, o último número que eu vi. É inviável, né? Porque assim, aí todos os debates perdem a importância também, né? Porque é debate demais, vazia, né? Então, acho que eles também resolveram organizar ali, mas sim, né? O fenômeno Marçal fez com que todas as campanhas se mexessem. Eu acho que os dois ali, o pelotão da frente, que a gente chama, estavam muito tranquilos em saberem que eles iam estar, né? Já estavam quase jogando para o segundo turno. Agora... complicou que, né, para a gente que acompanha a política sempre, né, veja como esse podcast está animado. E para aceitar, Sila, participar do debate no domingo, eles falaram que houve uma readequação das regras, né, e até falaram que o Pablo teria violado nos demais debates, tido acesso ao seu staff, o que outras não tiveram, enfim. Mas eu queria entrar nessa parte de debates para entender, a gente vê o uso, principalmente por parte do Marçal, apesar de todo mundo faz acusação de isso é fake news, você tá vindo com mentira. Mas o Pablo, a gente tem visto essa postura de fazer ataques deliberados e com uso de mentiras contra os candidatos. Será que na nossa legislação caberia regras mais incisivas, como nos Estados Unidos tem acontecido isso, né? De interromper e dizer que o candidato está falando uma inverdade. Isso tem espaço para isso no Brasil, até porque são muitos debates, mas as regras do debate parece que também, não sei se parecem acompanhar como que novos candidatos, esses antissistema, estão se colocando, estão usando esses espaços oficiais para a estratégia deles, né? Eu acho que isso, né, eu tenho falado bastante aqui no podcast, isso é a falta de você ter um pool de emissoras, né? Você consegue fazer nos Estados Unidos, porque numa campanha presidencial inteira você tem 2 debates.
Então, eles são debates muito negociados, muito organizados, muito estruturados e com muita audiência, num horário que todo mundo assiste e tal. Né? Nesse último debate, por exemplo, o Pablo Marçal fez uma coisa que em debate não pode, que é você levar, né? Ele levou uma carteira de trabalho, você não pode levar documentos em debate, né? Isso, né? Eu me lembro antigamente, né? Quando começaram os debates lá atrás, você levava tudo, né? Eu posso contar uma historinha aqui divertida. Eu participei de um debate que, aliás, o outro candidato nunca me perdoou por isso, ele ainda está por aí. A gente levou a planta do apartamento dele, para dizer que ele era rico, e aí ia abrindo a planta. Ficava desse tamanho. Então, os debates eram divertidos, né? Mas hoje, isso evidentemente não cabe, né? Nem me orgulho disso, mas é divertido. Mas, de qualquer forma, eu acho que você traz um ponto aqui, para além do debate, que é fundamental com relação ao Pablo Marçal, que além dele ter, talvez, né, e eu enxergo como tal, uma dificuldade de ampliar a votação dele para além desse bolsonarismo raiz ou desse radicalismo, são os problemas dele com a justiça eleitoral. Ele já tem muitos processos, então a possibilidade do Pablo Marçal ser cassado durante a eleição me parece bastante alta, pelo que eu tenho conversado com advogados eleitorais, né? Ele tem muito risco aí de não conseguir chegar ao fim da eleição, ou pior, eu conversei com um advogado que me disse que pode pairar sobre ele, caso ganhasse a eleição, não poder assumir, né? E a gente tem visto, né? Por conta de poder econômico, quase que o Moro teve o seu mandato, né? E tem acontecido muito. Eu até quando vou fazer campanha, eu falo, gente, invistam no jurídico. O jurídico hoje, né, é fundamental. De muitos anos para cá, você perde o mandato, né? Então, acho que esse risco para o Pablo Marçal é um dos maiores nessa campanha, né? Esse exagero de fake news e de abuso de poder econômico, que a gente tem visto aí nos processos, né, que as campanhas têm movido contra ele, eu acho que é o maior risco da campanha dele, de não chegar ao segundo turno, ou de se chegar, porque o eleitor daí fica muito inseguro, né? Se o eleitor percebe de antemão que o candidato vai ter problemas com a justiça, mesmo nos Estados Unidos. Veja, o Trump tem 91 processos, e isso é um tema que afasta dele os moderados, né? Esses eleitores independentes, que também são fundamentais para você ganhar uma eleição nos Estados Unidos, se afastam por conta de processos, né? Então, acho que essa é uma questão bastante importante, né, examinando essa candidatura. A gente falou bastante de São Paulo, como a gente até colocou no início da nossa jornada aqui do podcast, do programa, que a gente teria um olhar especial para São Paulo. Estamos aqui em São Paulo, a redação da Exame, a Sila também. Mas eu gostaria de falar de três capitais específicas que a gente separou hoje para falar nesse finalzinho de programa. Uma delas é BH, que a gente tem um fenômeno de o Mauro Tramonte, que ele está liderando nas pesquisas, né? Na maioria das pesquisas, pelo que a gente até olhou antes de gravar o programa, ele está liderando com folga, e a gente tem outros 4 candidatos empatados na segunda posição, inclusive o atual prefeito, o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que você vê esse cenário em BH? Acho que no primeiro programa que a gente conversou um pouquinho sobre outras capitais, a gente falou que seria uma eleição um pouco imprevisível, mas a gente está vendo um candidato ali que ele, inclusive, guardadas as devidas proporções, ele é parecido com o Datena, porque ele já era deputado estadual, mas ele era apresentador de um programa policial de BH, de Minas Gerais, e ele desponta. Então, como que você vê esse cenário em BH? Olha, BH tem uma similaridade com São Paulo. Pelo prefeito também, ele era o vice, né? O Calil, que era o prefeito, saiu para disputar o governo, e aí ele assumiu, então também ele não foi eleito, né? E ele foi abandonado pela classe política, ele não está com apoio, né? Então Sim. É diferente da situação do Nunes em São Paulo, enquanto que o candidato que lidera é o candidato
do establishment, né? O candidato que está apoiado ali pelo governador, enfim, Sim. pelas forças Pelo políticas próprio Calil, locais. que era o- E pelo próprio Calil, exatamente, né? Então, eu vejo ali uma situação bem mais confortável para esse candidato que está na frente do que a embolação que tem em São Paulo, né? Mas também é uma campanha interessante para a gente olhar. E a gente fala aqui de São Paulo, não é nem só porque a gente está aqui, é porque desde o começo a gente Sim. fala que São Paulo seria a campanha mais emocionante mesmo, né? Que teria reviravoltas, que a gente... Os últimos meses tem mostrado, as últimas semanas tem mostrado isso. Mas a gente já falou isso desde o primeiro dia. Sim. E Curitiba, Sila, como que você está vendo o cenário lá? Lá tem uma disputa que, ao contrário do Marçal Outside, o Decide, tem aqui em São Paulo, em Curitiba, são políticos, né, que a gente está falando. A gente tem o Eduardo Pimentel, o Requião, o Dutti, o Ney do União Brasil, e a Quest deu todos eles empatados tecnicamente. O Pimentel tem 19%, o Requião chegou a 18%, o Dutti também 18%, e o Ney do União Brasil chegou a 14%. Então, também está embolada a disputa lá, e a gente... E lá tem a questão que o Pimentel, ele é o candidato do atual prefeito, Isso, né? exato, ele era o vice. Ele era o vice, e a gente tem, entre outros políticos, tem o Ney, que ele tem o apoio do Sérgio Moro, também está tentando se Tem a colocar ali. Rosângela Isso, tem a Rosângela Moro de vice. Então, como que você vê esse cenário? Também é uma eleição muito interessante, né? Eu ia começar falando do que você falou, políticos. Eu vejo a política desde do evento do fundo eleitoral, fundo partidário, fundo eleitoral, a política volta para a mão dos políticos, né? Porque é a política que tem recursos agora. Antes a política ia muito atrás de alguém de fora da política, também por conta de recursos, né? Hoje os políticos têm mais recurso do que a iniciativa privada coloca nas campanhas dos políticos, né? Então esses partidos, né, fazem as suas campanhas sem precisar de outro tipo de doação, né? Então acho que, eu vejo até na sucessão nacional e estadual muito mais políticos do que outsiders, de novo, né? Só para pontuar isso. No caso de Curitiba, você tem ali uma situação de um indicado à sucessão em vez de uma reeleição, porque o Rafael Greca, que era o prefeito, que é o prefeito, já está no fim do segundo mandato. Então, dentro do que a gente falava que a reeleição é para reeleger, um indicado já é diferente de de uma continuidade. Mesmo sendo vice. Mesmo sendo vice. E o Rafael Greca tem uma boa aprovação, sem né? dúvida, sim. Por isso que o vice dele é o candidato favorito. Não, e favorito. Ele é um menino mais jovem, menos, mas não é totalmente desconhecido, né? Então, acho que ele tem essa vantagem, mas você tem ali, em oposição a ele, 4 políticos muito conhecidos. Todos eles já foram candidatos várias vezes, já ocuparam cargos importantes, enfim. Então, você tem a população muito dividida entre as alternativas. Você não tem um candidato de oposição óbvio para concorrer com esse. Então, não dá para se saber em Curitiba quem irá para o segundo turno com, provavelmente, o candidato do prefeito. Acho que ainda é uma eleição bastante aberta nesse sentido. Cada um tem as suas vantagens ali para estar lá. E uma outra capital que sofreu no começo do ano com as enchentes, né, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul inteiro, tinha um cenário lá com o Sebastião Melo, atual prefeito, liderando com folga, enfim, se discutia até se ele ganharia no primeiro turno ou não, muito cedo, mas se discutia isso. Veio a tragédia, veio as enchentes que atingiram muito a capital, ele teve uma queda, viu a deputada federal Maria do Rosário assumir a dianteira, e agora a gente está vendo talvez uma acomodação desse sentimento depois das enchentes. Essa eleição, ela é diferente, porque você fala muito sobre uma eleição de avaliação do trabalho do prefeito, de ser normalmente reeleição para reeleger. Você vê que um acontecimento como foi de Porto Alegre, ele pode cortar um pouquinho essa regra? Sem dúvida, até pensou-se em não fazer eleição, né? Sim. Durante um bom período ali, pensou-se em
não fazer eleição no Rio Grande do Sul por conta daquela tragédia, né? Enfim, com muita dificuldade ali. O prefeito foi bastante responsabilizado, né, pelo que aconteceu, sofreu muito. Agora, você pergunta se é uma eleição diferente, o Rio Grande do Sul sempre é diferente. Né? Se a gente pode falar de polarização, o Rio Grande do Sul já era polarizado antes de existir a polarização, né? O Grenal lá né? Então, PT contra, né? Azul contra vermelho lá é uma briga assim de futebol mesmo, né? Então se estabelece de novo isso. O PT governou a cidade, governou o estado já, quer dizer, eles têm muita experiência com governos do PT, experiências ruins também, muitas experiências ruins, então tem uma rejeição, né, Maria do Rosário não é uma candidata que não tenha rejeição, então acho que a gente ali no Rio Grande do Sul, você já está adiantando um segundo turno na batalha de rejeições, né, você vai rejeitar quem estava no comando da capital quando aconteceu uma tragédia de proporções que não dá nem para imaginar, versus, né, alguém que tem rejeição por outras razões. Então, acho que ali é uma batalha boa de rejeições, essa campanha de Porto Alegre, Rio Grande do Sul em geral, né? Mas Porto Alegre sempre é campanha também com muita emoção até o final, né? Porque o eleitor é muito participante, é muito ativo, é muito informado, né? É uma eleição sempre muito até quente. Agora, né? Acho que o pessoal vai ficar mais de olho para somente nessa discussão de cidades resilientes e tudo mais, acho que também vai ser um tema, né? E Porto Alegre estava num caminho tão bacana, né, gente, como uma cidade de inovação, acontecendo um tanto de coisas ali e tal, e aí veio essa tragédia, né? Então é para se reavaliar mesmo, né, em que caminho que a cidade vai. Eu acho que uma última capital que a gente gostaria de falar é de Fortaleza, que a gente tem o capitão Wagner, que ele foi candidato ao governo do estado em 2022, saiu derrotado, e tem o Sarto, que é o atual prefeito, só que ele não está na liderança ali, enfim, tem uma disputa, também tem o André Fernandes, que ele é deputado. Então, como você vê essa disputa em Fortaleza? E Fortaleza, você falou que segurança pública não é o tema, talvez, central, mas Fortaleza teve alguns casos muito emblemáticos nos últimos meses relacionados à segurança pública. Então, tem sido um tema, até por isso se diz que essa dianteira do capitão Wagner se explica. Eu queria entender como que você vê um pouquinho esse cenário de Fortaleza. Fortaleza está aí bastante nas discussões, né, especialmente com relação à direita, né, porque a gente tem essa máxima de que o Nordeste é de esquerda, né, quando você vai para as capitais ou para as cidades, nem sempre isso se materializa, mas é uma campanha ainda que tem muita coisa para acontecer, eu acho, a de Fortaleza. Ainda é uma campanha que eu diria que está no início, é uma campanha para a gente acompanhar, porque exatamente tem um prefeito com todas essas, né, com todas as suas que pode melhorar de avaliação, aproveitar a campanha para melhorar a sua avaliação, não é uma campanha que está resolvida. Essa é uma boa campanha para acompanhar, ao contrário do vizinho Recife, né? Sim. Que gente, é quase que uma unanimidade, João Campos, né? Um negócio, ele e o Eduardo Paes são ali, né? Sim. Eduardo Paes também, um passeio. Tanto que a gente nem escolheu falar sobre essas campanhas, porque até o momento... Não tem nem o que dizer. Sem emoção. Sem emoção, né? Sem emoção, mas campanhas muito boas, né? Sim. São campanhas muito boas. A gente que acompanha marketing político, são campanhas muito legais. E, assim, um jeito de governar também muito ligado às tradições locais, né? Assim, o encontro, não estou fazendo juízo de valor sobre a qualidade da administração, estou falando de linguagem de comunicação, né? Os dois, tanto João Campos quanto Eduardo Paes, acertando ali numa linguagem de comunicação o mandato todo, né? Com uma identificação muito grande com a população. Então, são experiências legais também, né? A gente olha para o Pablo Marçal, mas também vamos olhar para coisas outras, né? Um nome dentro acho que ele estava no governo do Paes, ele está na campanha da Tabata. Da Tabata, é ótimo profissional. Aliás, as campanhas em São Paulo, todas elas com excelentes profissionais, né? O Datena está com o Felipe Sotelo, o Nunes com o Duda Lima, que é ótimo,
o Boulos com o Lula Guimarães, enfim, todos profissionais com muita experiência, né? Então, a campanha de gente grande. E, Sila, você trouxe desse estereótipo que tem sobre o Nordeste ser de esquerda, mas a gente fez um levantamento aqui na Exame mostrando que as capitais do Nordeste, elas tendem, inclusive, a dar mais espaço nas eleições desse ano à centro-direita. Você já trouxe que essa eleição não é sobre Lula e Bolsonaro, mas essas duas forças vão se encontrar depois de um pleito como foi de 2022. Que sinais, então, que a gente pode perceber já para essa eleição que vão sinalizar para 2026? Assim, a eleição municipal, ela é uma base de apoio, né? Então, tem partidos que dão muita atenção para isso. Você pode ver, o PL é um partido que dá muita atenção para isso, o PSD do Kassab, né? Você vê todo o mapeamento que ele fez em São Paulo, né, com muitos candidatos competitivos. Então, são partidos mais tradicionais e lideranças mais tradicionais que investem muito nessas lideranças. O PT tem perdido muito espaço, né? Eu acho que nessa eleição ele vai tentar recuperar um pouco de espaço, mas ali, depois da Lava Jato, principalmente, né, a queda maior que a gente viu ali de espaço do PT foi nas prefeituras, foi nas câmaras municipais, enfim, perdeu muito espaço local. E enfim, esse espaço foi sendo ocupado, né? Então é difícil você voltar aí nesses, né? E acho que tem uma, né, quando você olha mapas eleitorais de muitos estados do Nordeste, a capital também é diferente, vota diferente do interior, né? Sim. Então acho que tem essas nuances, a gente costuma olhar tudo como uma grande mancha vermelha, uma grande mancha azul, mas você tem muitas nuances, exatamente, né? E enfim, você vê realmente os candidatos do Bolsonaro mais à frente do que os candidatos do Lula, digamos assim. Né? Bem, a conversa foi muito boa, mas queria agradecer a Clara pela participação, agradecer a Sila novamente e agradecer você que acompanhou até agora. Teremos mais programas com análises, com bastidores, com notícias sobre as eleições deste ano. Então peço que você se inscreva no canal da Exame, curta esse vídeo, compartilhe. Como falei no começo, acesse os nossos canais temáticos de eleições, tanto municipais quanto eleições americanas, que também estamos fazendo uma cobertura especial, e acesse a exame.com para ficar por dentro de tudo sobre as eleições desse ano. Um grande abraço, até mais.